Eu tinha gravado esse vídeo quase inteiro, mas eu vi que eu não apertei o play na câmera. Então eu vou ter que começar de novo, mas tudo bem. Eu tô aqui num lugar muito legal, que é uma arquibancada, tem uma pista de corrida na minha frente. Eu resolvi gravar aqui porque a luz tá muito boa e eu gostei desse lugar, só que eu não tenho onde apoiar. Então eu tô apoiando com a minha mão e eu não sei se isso vai ficar exatamente centralizado ou vai ficar um vídeo tão bom assim. Mas eu acordei hoje, dia 25 de dezembro, também é Natal, a galera tá lá na minha casa esperando pra arrumar o almoço de Natal e essas coisas. Mas eu assisti ontem O Filho da Mãe, que é o documentário sobre o Paulo Gustavo, que tá na Amazon Prime. E eu pensei em muitas coisas, não só sobre a obra do Paulo Gustavo, que é uma coisa que é muito importante para mim, mas também sobre luto e sobre a forma como eu lido com os meus sentimentos. Então eu fui dormir muito com isso, pensando, especialmente porque ontem foi a véspera de Natal, e acho que muita gente, apesar de ser um momento muito feliz e um momento de união, a gente pensa também naqueles que não estão mais com a gente. Então lembrar que eu tenho alguns lutos aí para lidar me fez pensar em muitas coisas ontem durante a véspera de Natal, e aí hoje eu tava pensando em muitas coisas de novo, não dormi direito e resolvi gravar esse vídeo aqui também. Não sei o que vai ser dele, eu nem sei se eu vou postar, mas vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o documentário Filho da Mãe, falar um pouquinho sobre o que eu achei. Ele é um documentário que fala sobre a turnê do Paulo Gustavo, sobre o Filho da Mãe, mostra os bastidores dessa turnê, que foi uma homenagem à Dona Déia, que é a mãe do Paulo, que é a grande musa inspiradora dele, para Dona Hermínia, que é a personagem principal do Minha Mãe é uma Peça, que é essa obra que é incrível e gigantesca para a cultura nacional. Então, é um documentário muito gostoso de assistir. Ele quando mostra os bastidores, assim, ele se propõe a ser uma coisa muito leve. Ele mostra realmente a verdade do Paulo. Então, é muito gostoso de ver a forma como ele lidava com a vida, a forma como ele era uma pessoa muito leve, muito engraçada, ao mesmo tempo que trazia as emoções dele muito à tona. Então, é uma delícia de ver esse documentário e ver que a pessoa que ele mostrava ser na arte dele é muito real. Esse documentário é dirigido pela Susana Garcia, que foi uma grande amiga do Paulo em vida. Ela dirigiu também o Minha Mãe é uma Peça 3 e Minha Vida em Marte. E eu descobri também pesquisando que ela é irmã da Mônica Martelli, então faz total sentido. O storytelling desse documentário é muito bom, porque, como eu falei, ele se propõe, inicialmente, as filmagens de todos os bastidores dessa turnê aconteceu em 2019, e esse documentário se propunha a ser uma coisa que era mostrar os bastidores e a vida do Paulo Gustavo, mas, infelizmente, depois da morte do Paulo, ele acabou tendo outros objetivos, como mostrar a trajetória da vida do Paulo Gustavo e de como ele era uma pessoa foda, um artista incrível, e como ele chegou até esse sucesso estrondoso, sendo uma bicha afeminada, homossexual, que fazia questão de falar sobre isso, o que é um grande diferencial nos artistas que a gente tem aí. Com toda essa coragem, ele construiu um império enorme, que é inegável na cultura nacional, sendo um gay de peruca, fantasiado de mulher, que entrou na casa de todos os brasileiros e fez engolir goela abaixo aí os preconceitos e a homofobia que todo mundo tem, e fez passar uma mensagem mesmo do amor de uma mãe pelo filho que é homossexual, com muita graça, com muito humor, um humor que é referência até hoje. Então é incrível, assim, eu acho que o storytelling desse documentário tá muito bom. Eu acho que também, não sei se tinha muito como errar, como fugir, porque a história do Paulo é muito interessante. Ele cativou muitos amigos em vida, muitos fãs, é visível isso. Uma das únicas coisas que eu senti falta mesmo foi de alguns depoimentos, como de alguns amigos que foram muito vocais assim na vida do Paulo, tipo a Samantha Schmutz, a Tata Werneck, o próprio Fábio Porchat e diversos outros humoristas aí que a gente viu que eram muito próximos do Paulo. Mas eu acho que não dá para encaixar tudo, a gente não sabe também se essas pessoas estiveram disponíveis emocionalmente para falar sobre o Paulo, porque é um assunto muito delicado, e inclusive um tópico que eu vou falar mais para frente nesse vídeo, que é o luto e também a militância do Paulo Gustavo, que é uma coisa que eu me relaciono demais, assim, demais. O que eu gosto, assim, muito do Paulo Gustavo como fã é que ele é um cara que a obra dele diz muito sobre ele.
Ele olha para a casa dele, para a mãe dele, para a vida dele e vê coisas incríveis, ele se descobre muito nesse processo, e ele bota isso na arte e faz as pessoas rirem. Então, cara, pra mim isso é uma inspiração muito grande, assim, pra mim e pros meus projetos pessoais, porque as pessoas chegam aqui, talvez nem me conheçam, eu não divulgo esse canal pros meus amigos pessoais aqui, tá? Mas eu tenho outros projetos que eu faço e não ligados ao humor, mas o Paulo é uma referência para mim, de uma pessoa que olhou para a própria vida dele e conseguiu construir coisas incríveis. Então, e sendo gay, né, como eu falei já, então ele realmente é uma grande referência para mim. E não só uma referência na arte, ele é uma referência como gay, como homem. Porque ele é uma pessoa que conseguiu construir uma família muito linda, de uma forma que eu sonho muito em construir, que muitas vezes eu acreditava muito antes que não era possível, né? Como é que eu vou ter filhos, como é que eu vou casar nessa sociedade que é tão preconceituosa, será que é possível, será que não é? E ele mostra que é, e aos olhos do Brasil todo. Então ele fala, né, que a existência... Ai, tinha um mosquito aqui. A existência dele é política, e de fato é, porque ele chega em lugares que muitas pessoas sonham em chegar, como eu, e quebra muitas barreiras, né? Então ele de fato, assim, a existência dele é sensacional, e eu sou grande fã mesmo. E tem um lance também que o Paulo fala muito, que ele é uma pessoa política, e um ser político e não militante, né? E é engraçado isso, porque por mais que ele diga que ele não é militante, eu entendo o que ele fala quando ele diz isso, porque acho que o militante ele tem aquela conotação de ser a pessoa que está corrigindo os outros 24 horas por dia, quando na verdade a obra e a existência do Paulo Gustavo já mostram tudo que ele pensa e tudo que ele é, ele não precisa ficar dizendo isso. Só que eu acho que uma coisa que talvez ele nem imaginasse, não sei, né, tô aqui falando como uma pessoa que está supondo coisas, tá? É que tudo isso, né, a existência dele era muito mais política do que ele imaginava. Então, não é só sobre questões da homossexualidade, da sexualidade no geral. É sobre arte, sobre cultura. Porque esse documentário mostra o quão foi difícil para ele subir toda essa obra dele sem dinheiro, sem grana, sem apoio. E aí depois da morte dele a gente descobre tantas coisas que ele fez em vida. E aí chega, né, aquelas propostas, lei de Paulo Gustavo, de incentivo à cultura, e só mostra o quanto o buraco é sim político, e é necessário uma militância para que a gente consiga defender os direitos da arte e da cultura, porque está sendo cada vez mais destruída nesse país, né? Foi muito, nos últimos 4 anos principalmente. E eu acho que ele nem imaginaria que ele teria esse impacto todo depois. Talvez ele imaginasse, não sei, tô chutando, tá? Mas sim, a existência dele foi de fato muito política, e ainda é. Eu mudei aqui um pouquinho de posição porque meu braço estava doendo, tá? Só que tudo isso que eu falei pra vocês foi uma coisa que, de fato, eu sempre tive consciência de ser muito fã do Paulo, só que em determinado momento da vida dele eu fiquei muito decepcionado, como pessoa, como fã, como gay. Que foi em 2019, durante o lançamento do filme Minha Vida é uma Peça 3, que foi anunciado que não teria um beijo gay no filme, mesmo o filho da Dona Hermínia tendo um casamento que iria acontecer, né? Ele iria se casar, e o filme não mostraria a cena do beijo entre os dois homens se casando. E o Paulo deu uma declaração, eu não vou saber exatamente o que ele falou aqui agora, mas ele falou que, cara, a gente já não precisa botar uma opinião, impor uma opinião na cara das pessoas, da audiência, porque a gente já está mostrando um casamento gay e isso já é o suficiente, a mensagem já está sendo passada. E na época, assim, eu acho que também 2019 foi um ano em que se falou muito sobre cancelamento, né? Depois de 2021, mais ainda. Mas se falou muito sobre cancelamento e eu fiquei muito puto, assim, vou ser bem honesto. Porque como assim ele, um cara que foi sempre muito vocal sobre a sexualidade dele, sobre direitos, sobre existência, enfim, tudo isso que eu falei, ele se recusou a fazer isso. Tipo, pra mim pareceu que ele desistiu, que ele foi fraco. Eu fiquei muito bravo, assim, eu não entendi essa declaração dele, demorou muito pra eu
para descer isso em mim, eu consegui digerir isso. Eu entendo, depois de um tempo, assim, me tornando mais maduro, que faz sentido estrategicamente, comercialmente, você fazer escolhas que, por mais que não façam sentido para você, com elas você consegue alcançar e passar a sua mensagem para frente de uma forma muito mais, enfim, que tenha mais êxito. E de fato ele conseguiu, o filme foi um grande sucesso, entrou na casa de diversas pessoas, o cinema conseguiu se tornar democrático, assim, nesse sentido, e a mensagem foi espalhada. E ele teve sucesso nisso, assim, ele conseguiu passar a mensagem que ele queria, que era a mensagem do amor, da aceitação de uma mãe com um filho. Então, será que ele estava errado e eu estava certo? Não sei, não tem resposta, assim. Eu ainda fico muito chateado com isso, mas eu entendo que provavelmente ele pensou nisso e seguiu e deu certo da forma dele. E eu acho que a gente não precisa concordar 100% com os nossos ídolos. É bom que a gente tenha pontos de discordância também, mas esse é um ponto que eu tinha de divergência com ele, mas passou. E aí o Paulo morreu. E enfim, eu fiquei muito triste na época, falei muito sobre isso, só que eu acho que até hoje eu não tinha conseguido lidar com esse luto. E aí ontem eu tava pensando muito sobre luto, né? E aí eu vou começar a falar aqui agora não mais sobre o filme, e sim sobre mim, tá? Que eu acho que é o ponto aqui desse canal e sobre as coisas que eu penso. O que acontece? Eu tenho conversado com uma pessoa que eu acabei de conhecer e ela me fez uma pergunta muito interessante, que é sobre como eu demonstro os meus sentimentos. E eu falei para ela que eu sou uma pessoa muito vulnerável, que eu tendo a falar muito sobre os meus sentimentos, eu sou uma pessoa muito aberta, afinal estou aqui falando sobre isso com vocês agora. E eu falei, né, que eu falo muito sobre os meus sentimentos. E aí ele falou, cara, eu já, falando sobre ele, eu demonstro muito tudo que eu sinto. Então se eu tô triste, todo mundo à minha volta vai perceber que eu tô triste e vai saber porque eu falo, né, sobre isso, eu demonstro isso fisicamente. E eu já falei, eu não. Se eu tô triste, se eu tô ansioso, se eu tô qualquer coisa, as pessoas demoram para perceber porque eu fico quietinho no meu canto. E aí que eu reparei, né? Eu falei, cara, eu sou uma pessoa que fala racionalmente sobre os meus sentimentos, como uma pessoa que, sei lá, fez 10 anos sobre terapia e conhece sobre si e vai falando. Agora, sentir isso na pele é difícil mostrar para alguém. E eu fiquei pensando demais sobre isso, sobre como a forma que eu lido com o luto. Porque justamente ontem foi dia 24 de dezembro, eu fiquei pensando sobre pessoas que não estão mais comigo aqui, que eu sinto falta, e que me tocam em lugares que me deixam muito sensível mesmo, e que eu nunca vivi isso. E quando eu botei o filme do Paulo para assistir ontem, porque me deu vontade de ver todo mundo falando, eu percebi que eu nunca tinha vivido o luto dele, eu nunca tinha chorado pela morte dele ainda. Então foi muito louco isso, assim, de eu conseguir assistir esse filme e falar, caraca, eu preciso viver mais e sentir mais os meus sentimentos, porque senão eu vou guardar tudo isso em mim e eu vou viver como uma bomba. E eu acho que é por isso que talvez eu seja assim mesmo, uma pessoa que é muito ansiosa, que vive como uma bomba que não se permite explodir. Muitos sentimentos, muitas coisas que ficam presas dentro de mim. E é uma esponja mesmo, e é muito ruim, nossa, é muito ruim. E eu percebi demais isso ontem, enquanto eu assisti o filme do Paulo. Eu chorei, fiquei chateado demais e consegui refletir sobre outras coisas, só que eu também fiquei muito feliz, porque mesmo com o Paulo não estando mais aqui, vendo aquele documentário dele sendo uma pessoa que demonstrava demais os sentimentos dele pelas pessoas que estavam à volta dele, eu percebi o quanto que ele continua me ensinando mesmo não estando mais aqui. Então esse vídeo é um agradecimento à obra do Paulo Gustavo, pela pessoa incrível que ele foi, em vida, generosa, mesmo sem mostrar isso, pela arte maravilhosa que faz todo mundo rir, que é uma inspiração para mim, e também por mostrar que
que a vida tá aí pra gente viver e a gente tem que falar mesmo falar não, porque eu já falo, né, mas demonstrar mais os nossos sentimentos. Então se eu tô triste, cara, vou ficar triste mesmo, vou viver minha bad, porque se eu não viver agora, eu vou ficar guardando ela dentro de mim e eu vou sofrer pra caramba no futuro, que não faz sentido. Você ficar arrastando, né, um sentimento. Então é um agradecimento ao Paulo e Feliz Natal. Acho que é isso, fiquem aí com essa vista legal desse campo de corrida que está na minha frente.